وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, louvado e glorificado seja Allah, Senhor do Universo, e que o profeta Muhammad seja abençoado e salvado, ele com sua família, seus companheiros e tudo que seguir. Irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naquela aula passada, falava la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, é chave para entrar na Islão e no paraíso. Mas aquela chave que funciona ascendente, se me fala Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, que é grande tabi'i. E o tabi'i é o aluno e discípulo de companheiros de profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, relata que homem fala Wahb ibn Munabbih, La ilaha illallah é chave para entrar paraíso, que assim? E Wahb, rahimahullah ta'ala, fala, sim, mas que tem chave sem dente. Se botiga com chave que tem dente, você consegue abrir porta, quer dizer porta de paraíso. Mas se você com chave sem dente, você consegue abrir. Então, sábios de Islão, depois que analisa o Corão e palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exata uma chave de paraíso que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tem 7 dentes, quer dizer 7 condições. É por isso que naquela aula ali, nós também estuda que 7 condições, insha'Allah ta'ala. Então, a primeira condição é conhecimento. Quer dizer que você tem que conhecer o significado daquela atestação. É por isso que Allah fala ao profeta sallallahu alaihi wasallam na surata 47, versículo 19, você tem que saber que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah. Então Allah fala, mas tem que saber e conhecer que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Ele. E não hadith que está na Sahih Muslim, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, quem que morre sabendo que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah, entra paraíso. Profeta fala, mas tem que saber que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah, para entrar paraíso. E que a condição ali é lógico. Para morrer que você pode ter fé realmente, não coisa que você conche. Que ali é impossível. Segunda condição é certeza. Quer dizer que você tem que acreditar no significado daquela atestação sem nenhuma dúvida. Allah fala na surata 49, versículo 15, verdadeiro crentes é aqueles que acreditam na Allah e seu mensageiro sem dúvida. Aquele versículo ali é claro. Allah fala, mas verdadeiro crentes é aqueles que têm dúvida nessa fé. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala num hadith que está na Sahih Muslim, então atesta que tem um ser adorado que merece adoração, exceto Allah, e que me é mensageiro de Allah, que tem um adorador que está contra com Allah, com aquela atestação, sem ter dúvida, sem que fazer entrar paraíso. E num outro hadith, na Sahih Muslim também, profeta sallallahu alaihi wasallam fala Abu Huraira, radiyallahu anhu, tudo quem que bota contra ele, traz de aquele parede que te atesta que la ilaha illallah, com certeza, nesse coração, anuncia o paraíso. Que os dois hadiths te mostram claramente a certeza é uma condição para entrar paraíso. Terceira condição é aceitação. Quer dizer que você tem que aceitar tudo aquilo que aquela atestação te implica. Allah fala na surata 37, versículo 35, horas que se falaram que tem um ser adorado de direito, exceto Allah, este vira orgulhoso e este fala, será que não deve deixar-nos divindades para um poeta maluco? Ao contrário, é bem com verdade, conformemente a que os mensageiros antes dele. Por certo, nos está porba um castigo doloroso. Escaceta-ma Allah é o único que deve ser adorado. É por isso que Allah flama esta porba um castigo doloroso. E Allah fala também na surata 6, versículo 20, que és que no dá livro
conchel, cima que esconche esses filhos, esse que perde esses cabeça para morrer que te acredita. Que esse que no dá livro quer dizer judeus com cristãos. Allah flama esconche profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cima que esconche esses filhos para morrer está tudo escrito nesses livros sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, escasseta aquela parte de atestação que é Muhammadur Rasulullah e que ele é uma prova de ses descrença. É uma prova, mas que te acredita. Também que é alguém que aceita tudo leis de Allah subhanahu wa ta'ala, esta aceita uma parte e esta nega aquele outro. Cima que é alguém, por exemplo, que aceita de maneira geral leis do Corão, mas que aceita lei de véu para mulheres, o hijab. Que é alguém ali, este tem que saber mais que respeita aquela condição, que aceita tudo leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não tem que tomar cuidado com aquela condição ali. Não tem que aceitar tudo leis de Allah tabaraka wa ta'ala. Allah fala na surata 2, versículo 85. Será que você acredita numa parte do livro e você nega aquele outro? Que é que está fazendo aquele ali? Está ser humilhado na vida de gosse e na dia de ressurreição. Está levado para aquele castigo que é mais duro. Se você nega lei de Allah, se crê lei só, você está ser considerado como um verdadeiro crente. Então não tem que tomar cuidado. Quarta condição é submissão. Quer dizer que não tem que obedecer a Allah. É por isso que Allah fala na surata 39, versículo 55, nós volta para Allah e nos submete a Ele antes de castigo chega de repente e nos catachintil chega. E fala na surata 3, versículo 32, fala nos obedece a Allah e mensageiro. Se vira as costas, então percebe que Allah que gosta de incrédulos. A nós é muçulmanos, quer dizer em crioulo, mas nós é submetido a Allah. Então não tem que submeter a Allah, para morrer Ele que criano, que dá-no tudo e que tem todo o poder. E é Ele que manda-no para nos submeter a Ele, assim é estar recompensando com o paraíso. Quinta condição é sinceridade. Quer dizer que não tem que ser sincero na nossa atestação e nossa adoração para nunca ser hipócrita. Allah fala na surata 29, versículo 12 e 3. Alguém está pensa, mas está deixado falar não tem fé, sem que se foi experimentado. Já não experimenta tudo que viveva antes desse. E Allah sabe perfeitamente quem que é sincero e quem que é mentiroso. E fala na surata 2, versículo 8. Tem pessoas que estão falando não tem fé na Allah e no último dia. E em realidade, é que te acredita. Quer dizer, mas está falando com essas bocas, mas tem fé na Allah, com o Islão, mas nesses coração, é que te acredita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala num hadith que está na Sahihain, Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim, que tem alguém que te atesta, mas que tem ser adorado que merece adoração, exceto Allah, e que Muhammad é mensageiro de Allah, sinceramente de seu coração, sem que Allah proíbe o inferno. Então, tudo que ele está mostrando uma sinceridade é uma condição para entrar no paraíso. Sexta condição é pureza de adoração. Quer dizer que tudo atos de adoração tem que ser puramente para satisfação de Allah. Por exemplo, não está fazendo oração para satisfação de Allah, que para alguém flama nós é piedoso. Não está fazendo jejum para satisfação de Allah, que para morrer é bom para a saúde, ou para não fazer dieta. Não está fazendo peregrinação, al-Hajj, para satisfação de Allah, que para não volta com foto, só na fazer oração, que não te mostra tudo alguém para não basófia. Não te ajuda pobres e tudo que te ajuda para satisfação de Allah, que para alguém flama nós é bom e generoso.
Nunca te parte qualquer ato de adoração com outro que Allah. É tudo para Allah só. É por isso que Allah fala na surata 98, versículo 5, que foi ordenado de fazer outra coisa que de adora Allah, de uma adoração puro para Ele só. E fala também na surata 18, versículo 110, quem que te espera contra o Senhor, então para fazer boas ações e para cada um parceiro a Senhor na adoração. Quer dizer que a intenção na cada adoração que você faz tem que ser puro para Allah só. Sétimo e último condição é amor. Quer dizer que não tem que amar aquele que aquela testação te implica. Allah fala na surata 2, versículo 155. Tem pessoas que te consideram algumas coisas cima que é Allah. Esta amas cima que deve amar Allah. Mas que tem fé, esta ama Allah de um amor muito mais forte. E fala na surata 58, versículo 22, Bukatacha ninguém que tem fé na Allah e no último dia que te ama e que te apoia, que te considera Allah e seu mensageiro como um inimigo. Se crê esse pai, com seu mãe, ou seu filho, ou seu irmão, ou alguém próximo dele. Fim de versículo. Verdadeiro crente te gosta de Allah mais que tudo coisa. E que te desgosta nada de aquilo que Allah fala ou faz. E que te põe nada riba de amor para Allah subhanahu wa ta'ala. Se crê esse filho ou se mulher ou se mãe com pai, etc. Se aquele que acontece com Abraão, por exemplo, quando que Allah subhanahu wa ta'ala experimental e mandou para imola seu primeiro filho, Ismael, Abraão, apesar desse grande amor para seu filho, e que apoia amor para seu filho, riba de amor para Allah. Quando que panha seu filho para imolar, Allah fazia de seu carneiro no lugar de Ismael para ser imolado. E aquela história ali, Allah subhanahu wa ta'ala te conta na surata 37, surata Safat. Então nós temos que saber, mas tem dois tipos de amor. Tem amor natural, que você sente para a mãe, para o pai, para a mulher, para o filho e qualquer outra criatura. Aquele amor livre pode partir sem problema. Mas tem amor devocional, que é o segundo amor, que é um amor de adoração. E aquele tipo de amor é só para Allah. Allah que te partilha e nunca pode partilhar. Nunca tem direito de partilhar. E que ali é uma condição para entrar no paraíso. Então, goste que já conche condições de validade e de atestação de fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Você tem que jogar direito se você preenche as condições para você poder entrar no paraíso. Jogue direito se você percebe esse significado, se você tem certeza nele, se você aceita ele, se você submete a ele, se você é sincero com ele, se você faz ele só para a satisfação de Allah e se você ama mais que tudo. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.